Olá, esse é mais um episódio da série podcast Bom Senso Brasil, que hoje, ao contrário das edições anteriores, vai ter um formato um pouco diferenciado. Hoje eu, José Antônio Rosa, Felipe Rodrigues, Luiz e Gabriel, nós vamos aqui fazer uma avaliação do que foi esse projeto até o momento, como é que ele tem sido recebido, o que já se mostrou, o que tem pela frente para se mostrar, e vamos falando da forma que o podcast está contribuindo para estimular o debate em torno de temas relevantes voltados à construção daquilo que a gente chama de agenda de desenvolvimento político, econômico, social, conforme você pode acompanhar a partir das entrevistas com convidados que a gente trouxe até aqui. E a gente pode começar falando que o podcast, né, dentro daquilo a que se propôs, alcançou seus objetivos, né? Nós repassamos aí ao longo de 30 episódios, ou quase 30 episódios, né? 29. 29, né? Para ser bem preciso, 29 episódios. A gente repassou temas de relevância. Falamos do judiciário, falamos da economia, falamos de infraestrutura, falamos de tendências políticas, polarização, sempre focando o debate e não tendências, né? E a gente tem essa preocupação de ter alcançado o objetivo. Eu acho que dentro daquilo que a gente se dispôs a fazer, o projeto está caminhando no caminho certo, não está, Luiz? Entendo que sim, foi bom, né? Era um dos pontos iniciais realmente do projeto, nós conversarmos, trazermos pessoas aí para trazermos aí opiniões, né? Que nós temos as nossas opiniões, mas o importante é trazer outras ideias e pensamentos. De quem está dentro, né? De quem está dentro é importante, uma coisa que a gente percebeu. Na realidade, quando você faz uma conversa, um bate-papo assim mais aberto, as ideias, independente de alas, né, de tendências políticas, em alguns momentos convergem. Quando, por exemplo, se fala que temos problemas políticos no Brasil, quando a gente fala que existem questões econômicas a serem resolvidas. Educação é consenso. Educação é consenso, todo mundo entende que a educação não vai bem, tá? Muito embora não seja um problema de recursos, mas não vai bem, cai ano a ano e não vemos assim um futuro assim promissor se não tomarmos algumas providências, tá? E também essa ideia, né, de que todos, até quando olham assim o símbolo Bom Senso Brasil, fala o Brasil precisa de bom senso. Com certeza. Então isso é interessante. Nós estamos conseguindo pegar ideias para pautarmos essas ideias e começarmos agora a apresentar projetos, tá? Para sairmos agora na questão prática, tá? E é isso. Estamos aí marcando alguns eventos práticos, algumas ações práticas. Vamos fazer um evento aí final de agosto, para fazer um lançamento, inclusive com a demonstração aí desses eventos práticos, para fazer agora essa nova fase, que são ações práticas. E lembrando que esse é um projeto é um projeto de muito longo prazo, mas com resultados de curto, médio e longo prazo, tá? Felipe, quer falar alguma coisa também? Eu acompanhei uma série de entrevistas aí, pude entrevistar alguns convidados, e a gente percebe que todo mundo vê que tem problema e que ninguém traz uma solução, né? É sempre algo meio vago, né? A gente precisa colocar essas pessoas que a gente entrevistou juntos para tentar pensar algo, eu acho, né? Eu diria que acho que para todo mundo aqui, né? Que o que fica dessa série de episódios, desse contato, é um aprendizado, né? Eu acho que a gente poucas vezes teve a chance de pensar o Brasil, de pensar os desafios do desenvolvimento do Brasil como agora. A gente
teve o privilégio, né, por assim dizer, de ter na bancada aqui pessoas com conhecimento que expuseram seus pontos de vista. Logicamente que alguns dentro da corrente que defendem, da tendência que seguem, mas sem atropelar também outros. Não se viu aqui ataques gratuitos, não se viu críticas que mais contundentes, mas se viu uma leitura bastante lúcida, né? Bastante consistente dos problemas, né? Que a gente enfrenta, né? Quando se fala de economia, nós tivemos a sorte aí de entender melhor por que o desenvolvimento econômico está travado, né? Por que nós empacamos e países que lá atrás, há 30 anos, como a gente sempre pontua na tela de abertura aqui, nos superaram. Por que o nosso PIB caiu quando lá atrás ele estava parelho, se não até maior? Que é a China, que países chamados à época emergentes, né? Que hoje já não são mais emergentes. Já emergiram, só a gente que está no meio. A gente submerge. Quando a gente procurou saber da tendência política, da tão falada polarização, que já está se desgastando, aliás, né? Já está virando assunto meio requentado, a gente começa a perceber o que existe mesmo por trás disso, as tendências, os interesses, porque tudo é movido a interesse, não resta dúvida. Então a gente acredita e espera que, tanto quanto nós, quem nos assiste, tenha tido a chance de captar essa leitura também, né? Exatamente, bem colocado. Que tem entendido esse diagnóstico, porque é muito comum as pessoas aí fora criticarem, falarem a situação tá assim por culpa de A, por culpa de B, um rouba, o outro tá para ser preso, mas existe muita coisa por trás disso que vai muito além, que não foi explicada, não foi falada, né? São coisas que a gente aprendeu e ficou até surpreso. Nós não sabíamos, por exemplo, que Guarulhos, uma cidade do porto de Guarulhos, não tem um saneamento à altura do que tem Sorocaba, por exemplo. A gente não sabia que Sorocaba tem um polo de pesquisa tão avançado, com um número expressivo, inimaginável de pesquisadores, coisa que a gente não fazia ideia. Quer dizer, a gente falou de agro, mas não sabe ou não fazia ideia, pelo menos, né, que parte dos implementos do agro, dos insumos do agro, são produzidos aqui em Sorocaba. O maquinário que movimenta o agro é feito aqui na cidade. E não se trata de bairrismo, nem de ficar enaltecendo a cidade. Se falta de entender o contexto macro das coisas. E é isso que o projeto tem proporcionado, é isso que a gente espera que aconteça. E vamos continuar nessa levada, né? Insistindo na discussão. Inclusive aqui, agora eu acho que eu posso passar aí para o Gabriel para ele explicar melhor. A gente dá um dado aqui para quem nos acompanha, que num espaço de 4 meses? 4 meses. Já. Desde que o programa foi ao ar, nós tivemos 250 mil visualizações nas plataformas, né? É um número bastante expressivo, né, Sim, Gabriel? E esse resultado que a gente trouxe para o nosso projeto vem muito mais de só engajamento, postagem todos os dias. E sim, muito do nosso projeto e ver que isso está dando retorno e está vendo que muita gente está gostando do nosso projeto. Então, não é só sobre o engajamento, mas sim também pelo projeto que está trazendo muitas pessoas importantes para discutir. E é isso. Desculpe, sem enaltecer figura alguma, dá para dizer qual tema foi o mais, que gerou mais interesse, que as pessoas mais... Então, teve 2 temas mais importantes para o engajamento do nosso projeto, que foi meio ambiente e economia. Isso trouxe muito engajamento e que, realmente, hoje em dia, o que mais importa no nosso Brasil é o meio ambiente. É a ordem do dia. Exatamente. Que sirva de parâmetro, que quem nos acompanha está aqui, está colocada a situação, a demanda está colocada, basta trabalhar. Vamos, colocando nessa questão de meio ambiente, vamos colocar aí, até trazendo uma situação atual, essa polêmica aí que foi a fala da Marina Silva no Senado, que criou aí uma celeuma no Brasil, tá? Pelo tratamento que foi colocado para a Marina Silva. Mas, de outro lado, alguns senadores, eu até entendi, tá?
A gente, como eu falei, essa questão do bom senso, a gente sempre tem que trabalhar no seguinte. É aquela velha frase do... Às vezes, em uma discussão, você tem o lado de um, o lado de outro, mas aí você também tem o lado certo. Tá? E a gente viu, né, tirando essa questão aí do partidarismo, ali da questão da polarização, né, que era ali esquerda e direita, né, todos trabalhando aí num tema central, mas a gente viu aí algumas opiniões, algumas colocações que a gente precisa entender, tá? Principalmente quando a gente trata assim de meio ambiente. O senador, se eu não me engano, o senador Aziz, o que conduziu, inclusive, O Omar Aziz, lá do Amazonas, ele colocava muito para a senadora, não, mas a culpa dessa votação, desse novo marco ambiental, desse novo licenciamento ambiental é sua. Aí a Marina retrucava, não, a sua vocês votaram. Aí ele falou, não, a culpa é sua, se isso foi aprovado foi por sua causa. E eu entendi aquele contexto, tá? E é uma coisa que nós discutimos muito. E novamente vamos a essa questão de bom senso, tá? No Brasil nós temos um problema ambiental, tá? Que assim, nós temos dois lados, muitas vezes, extremamente polarizados quando se fala em meio ambiente, que nós temos que, ou melhor, nós não temos obrigação de preservar o meio ambiente. Isso aí não dá valor econômico, nada, e pode derrubar e pronto. De outro lado, nós temos o pensamento os conservadores, né? Não, nós temos que preservar de todas as formas, isso aqui tem que ser intocado. Na realidade, eu vou tentar trazer aqui essa questão do meio termo, do bom senso. Porque quando você fala que você vai destruir tudo, não, isso aqui não tem valor, é de uma imbecilidade gigantesca. Haja vista os eventos climáticos que nós estamos passando no mundo inteiro. Não dá para mais se discutir isso. Sabe, ainda tem aqueles que falam, não, isso é conversa, é tudo mentira, não tem nada a ver. Gente, nós estamos sentindo isso. Tá? Não dá para se discutir mais isso. Não dá para dizer mais que a Terra é plana. Sabe? Tem verdades que estão ali. De outra banda, você tem que fazer a conservação, mas você não pode deixar de fazer a junção meio ambiente e economia. Você não pode simplesmente falar assim, não podemos mexer, não vai acontecer nada. Não, você tem que trazer de uma forma inteligente um aproveitamento econômico, porque realmente quando você fala em preservar a Amazônia, se você não trouxer alguma alternativa para as pessoas que lá habitam terem um resultado econômico, essas pessoas vão morrer de fome. Tá? Então não tem como você não tentar fazer assim, ou não se mexe em nada. Tá? Vou dar um exemplo, África do Sul. A África do Sul ganha com turismo ecológico muito mais do que o Brasil. E a África do Sul do tamanho de um estado do Brasil. Tá? O que eles fazem? Lá eles têm savanas, lá eles têm parques, né, onde se faz aquelas visitas que eu não iria, eu tenho medo, imagina que tá no carro lá, tá no meio dos leões, eu não iria. Mas ganha-se muito dinheiro. Então, eles conseguem um atrativo econômico, atrai turistas do mundo inteiro para acompanhar a natureza. E aí eles acompanham, ganham-se dinheiro e se preserva. Então, nós temos que trabalhar isso de forma inteligente. Porque não adianta eu falar assim, olha, nós não podemos mexer em nada. Não podemos simplesmente, temos que deixar do jeito que está. E no outro dia, vir 3, 4 tratores, colocar aquelas correntes e derrubar tudo. Não tem, e isso é realidade do Brasil. Então nós temos que ser inteligentes nesse ponto. Então você tem que ter os dois lados trabalhando. E isso eu senti muito naquela discussão. Porque o senador Omar Aziz, ele colocou isso, olha, é culpa sua. Porque na visão dele, o meio ambiente tenta segurar, né, todo e qualquer desenvolvimento econômico. Não estou dizendo que seja essa a ideia da Marina. Mas infelizmente, às vezes nós vemos isso. Eu vou dar um exemplo aqui, Sorocaba, onde a gente vive,
tá? Nós temos aí uma infestação gigantesca de leucenas. Uma planta extremamente agressiva, tá? Está tomando conta da paisagem da cidade, ela destrói o meio ambiente natural. E você tem que, quando você vai fazer um corte dessa árvore, você tem que fazer um trabalho, uma burocracia gigantesca, e muitas vezes você é autuado porque você abateu árvores que não são árvores. São invasoras. Né? São invasoras. É um rato vegetal. Uma praga, né? É uma praga. Então nós temos isso hoje. E às vezes você vê pessoas, não, mas está cortando a árvore, ele não sabe o que é aquilo. Então nós temos que realmente trazer esse bom senso, sabe? Fazer a conservação ambiental, mas também analisar do ponto de vista econômico, porque se não analisarmos esse ponto de vista econômico, como muitos países estão fazendo, estão dando certo, amanhã depois será tudo derrubado. E um parênteses nessa questão aí é que a riqueza do Brasil em biodiversidade ela é inegável, né? E se a gente não sabe aproveitar isso, quantos casos a gente não vê de indústrias farmacêuticas explorando coisas da Amazônia? Nossa, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu vejo cenas, e ainda existem, hoje estão sendo derrubadas enquanto nós estamos falando aqui, 1.000 árvores estão caindo. Estão diminuindo o desmatamento, mas não parou ainda. Mesmo que legalmente também, né? Existe 90% é legal. Sim. 90% é legal ainda. Por quê? O Brasil não tem pernas. O Brasil não tem condições de fazer essa fiscalização. Não temos essa possibilidade. Se nós não trabalharmos com iniciativa privada, fazendo esse jogo de ganha-ganha dos dois lados, nós vamos perder tudo que nós conseguimos, tá? E o pouco que ainda resta. Então nós temos que ter esse jogo. O Felipe colocou uma situação, eu vou falar assim por cima, tá? Mas toda vez que você desmata aí 10.000 hectares, para quê? Para fazer pasto, tá? Você desmatou para fazer pasto. Ali foram derrubadas biodiversidade, inclusive com aproveitamento na área farmacêutica de bilhões, para fazer pasto. Então esse é o problema que nós temos. Acaba com a fauna também do local. Fauna, sabe, flora. Então o prejuízo que nós estamos tendo por conta dessa falta de visão é muito grande. E é legal que isso também linka com a questão que a gente discute de ser um país só fornecedor de agricultura, né? A gente está destruindo outras potencialidades. Vamos pensar agora, Zé Antônio, no remédio aí, né? Que faz de emagrecimento também, que é para diabetes, faz de emagrecimento. O Ozempic mudou o PIB da Dinamarca. O PIB da Dinamarca, houve um incremento do PIB da Dinamarca gigantesco por conta de um medicamento. Vocês já imaginaram um local como a Amazônia, com a biodiversidade que tem? Quanto a gente poderia produzir? Quanto a gente poderia estar trabalhando e com pesquisas e trazendo receitas de grande valor econômico? Estamos perdendo. O que fica dessas ponderações, e sempre tomando por base o que a gente ouviu aqui e o que a gente tem assistido, inclusive os contatos aqui nos ajudaram, né, e nos ensinaram também a entender melhor aquilo que a gente assiste. Hoje a gente consegue ver um noticiário como esse episódio que envolveu a senadora Marina Silva lá no Senado com outros olhos e sabe o que tem por trás. Quando você ouve um senador lá do estado do Amazonas fazer uma colocação, você sabe o que tem. E eu acredito que o Brasil ainda está engatinhando, né? Ou mesmo não aprendeu a conviver com aquilo de que tanto se fala, mas não se pratica, que é a tal da sustentabilidade, né? Crescimento sustentável, né? Nós somos, alguns, né? Somos ótimos para falar disso, mas não sabemos como fazer. Ou seja, como é que você pratica a sustentabilidade? A sustentabilidade, em tese, é conciliar crescimento com preservação.
Só que a linha que divide as duas coisas é muito tênue, né? E lógico que a gente sempre sabe que a corda arrebenta do lado mais fraco. E a sustentabilidade está perdendo de goleada, né? Não há como fazer, né? A gente teria que aprender a cuidar não do meio ambiente, mas do ambiente todo, né? Porque... Não do meio. não do meio, mas do todo, porque envolve toda uma cadeia, envolve todo um contexto muito mais amplo do que a gente imagina. E enquanto prevalecer conveniência, prevalecer interesse, nós vamos estar refém dessa discussão. A gente costuma dar exemplo daquilo que conhece, fala-se muito de Sorocaba. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, da época da instalação dos hipermercados, que foi bastante comentada. Quando você pretende instalar um hipermercado, necessariamente há que se fazer mudanças no sistema viário. Quando um hipermercado foi instalado ali na Avenida Brasil, na Chácara Antiga Serra do Santa Maria. Então, esse foi o primeiro de muitos casos que se vieram, né? O da Sônia Maria. Mas houve um ali na Comitry, no comecinho da Comitry, logo depois que quando foi instalado gerou uma reclamação de moradores, porque aqui o trânsito não teve dúvida. O secretário da época, em resposta a questionamentos, ele falou: eu não vou barrar o empreendimento que vai resultar no investimento na época, 50 milhões de reais, vai gerar 400 empregos. Não há como barrar isso aí. E o que aconteceu? Entre o Washington Luiz e a Praça Carlos Alberto de Souza, se alguém tiver coisa de contar, nós temos 5 semáforos. Quer dizer, simples, resolveu o problema. Então, a gente ainda não tem essa consciência, ou até tem, mas não quer colocar em prática por interesse, por qualquer outro motivo, e aqui ninguém está para fazer juízo de valor, cada um que tire sua própria conclusão. Existe por trás disso algo muito maior, que é a trava, né? E ainda a propósito desse episódio da senadora, falou-se muito da questão do repúdio, né? Que a conduta de alguns senadores tiveram quando disseram que ela não era respeitada, não a respeito como senadora, né? Aí ficou aquela questão mais voltada à pauta do gênero, né? Porque mulher, onde você viu destratar uma mulher, o que está errado, claro, não se deve destratar o que tem. A gente perdeu o dom da elegância, essa que é a verdade, né? A gente que eu falo lá, né? Porque né, nós ainda temos um pouquinho de limite, de freio, de barreira, né? E essa foi uma situação interessante que realmente eu vi o debate, ela foi destratada. Ela foi destratada. Não há dúvida quanto a isso. Né? Você falar, eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra, viu? É uma só. É uma só e outra. Um senador, um ministro, um deputado, ele tem que dar o exemplo para a sociedade. Ele, mais do que ninguém, ele tem que dar o exemplo. Olha, aqui é uma casa de respeito, aqui é uma casa em que se toleram, em que se admite o debate de ideias, não fazer esse tipo de coisa. Uma pessoa que representa um senador que representa um estado, tá? Que os senadores são representantes dos estados, os deputados são representantes da população. E um cara que representa o seu estado dá esse exemplo de que eu não vou respeitar, não, ele tem que respeitar todos. E outra, imagina o que ele faz longe das câmeras. Então, na frente é um exemplo grotesco. O que desse toda essa discussão, embora ali, né, com um tom assim mais alterado, que faz parte também do debate legislativo, mas o que eu percebi assim que teve mais uma conotação técnica foi justamente o do Amazonas, lá o Amazonas, que quando ele colocava, viu o debate, na realidade, como eu falei, tirando para cá e tirando para cá, existia uma razão para ambos, tá? Mas ele também tinha razão. Porque nós tivemos alguns problemas. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu fui para Ilhéus há pouco tempo e visitando Ilhéus, uma cidade histórica, muita história do cacau, né? Lá onde Jorge Amado escreveu Gabriela, né? E uma coisa interessante, tem lá um local que é o Bataclan. Tá? Sim, a Casa da Luz Vermelha. Isso. E lá, quem toma conta é uma empresa, tá? E uma empresa que toma conta, transformou num restaurante muito bonito, manteve
toda a arquitetura bonito, sabe, bem preservado. Em outros pontos em que não existe um empreendimento privado fazendo, só o governo tentando, né? Ou entidades, ou ONGs. Eu fui na casa do Jorge Amado. Gente, se você compara uma e outra, é ridículo. Falei, puxa, mas aqui do Jorge Amado dá para se fazer tanta coisa, sabe? Mal preservado. Ah, mas é uma ONG. Gente, aquilo lá é tesouro turístico. Aí perguntei por um dos guias, né, que mostravam lá. Eles falaram o seguinte: olha, Luiz, aqui é complicado, que tudo quando o pessoal vai fazer, às vezes consegue empresa, mas tudo quando você vai pedir uma autorização, aí vem IFAM, vem IPAM, vem PAN e outro daqui para lá, é sempre um dizendo não. E aí chega aí, ó, ele mostrava casarões todos caindo e vão cair. A burocracia deixa a nossa história ser destruída. O que nós ganhamos com isso? E isso é um grande problema, e isso talvez, gente, eu trago a mensagem do Omar Aziz, tá? Aqui o Brasil tem muita cultura do não. Não vai fazer, não vai. A estrutura administrativa do Brasil, o poder público do Brasil, infelizmente é calcado e naquela história do eu posso, eu mando, eu quero mandar, eu quero mostrar que eu falo, e nisso vai a questão do não, do impedimento, quando não pior, né? Na venda da facilidade para se ganhar alguma coisa. Tá? Então, isso a gente precisa mudar urgente, porque países que têm o mínimo de noção, tá? O mínimo de noção de preservação, de turismo, de saber trabalhar essa parte, ganham muito mais que o Brasil. Gente, Polônia ganha mais dinheiro no turismo que o Brasil, mostrando o campo de concentração. Gente, isso é ridículo. E você lembra da pesquisa que a gente fez sobre a África do Sul mesmo? Sim, a África do Sul. Triplo. É o triplo do que ganha o Brasil. Da receita de E turismo. ele tem muito mais. O Brasil tem muito mais potencial. Sim. Então a gente precisa realmente começar a mudar e fazer debates assim. Sabe aquele debate do Omar? Não. Vamos ver onde está a culpa. Onde a gente pode trabalhar e fazer esse negócio dar certo. Porque senão não vai adiantar nada. Fica se discutindo, aí, ao invés de uma discussão técnica na resolução de um problema, cai-se aí na discussão de gênero, e que não leva ninguém a nada. Uma das justificativas aí da mudança na legislação ambiental era que ia dar andamento a obras paradas, né? Falou que ia desburocratizar e ia dar andamento nas obras paradas. Se você faz uma obra... Vai. Então, esse é o problema do Brasil. Se você faz uma legislação, olha, eu vou destravar aí, colocar um exemplo aqui em Sorocaba. E quando eu falo Leucenas, esse problema também é um pouco do Brasil. O Fernando de Noronha teve um problema gigantesco. Eu acho que hoje eles conseguiram resolver. Chegou na ilha lá, né? Mas chegou na ilha, aquela mardita daquela Leucena, tava destruindo o meio ambiente lá. Uhum. Tá? Se você começa a fazer uma pauta, um licenciamento, fala assim, olha, isso aqui pode ser feito, tá? Vamos colocar assim, olha, você tem biólogos, você tem engenheiros ambientais, desde que acompanhado por um engenheiro, por um biólogo, que ele ateste, documente, está fazendo alguma coisa, tirando uma questão perniciosa, boa, legal. Agora, se você faz com o interesse de simplesmente e derruba-se, eu acho que tem que ser criminalizado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente fazer alguns andamentos na questão ambiental, mas pensando sempre em que realmente fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Aquilo que vai gerar um resultado. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma outra situação que também a gente fala, algumas pessoas falam, não, mas aqui no Brasil você tem que
abrir, né, que nem agora, essa questão do licenciamento, vamos deixar de uma forma assim bem mais prática, É bem que mais agora vai fácil. ser na declaração da pessoa, né? Ela que tem essas Isso. informações e Se responsabilidade hoje dela. nós estamos tendo um grande debate com a União Europeia, porque um dos entraves para finalizar esse acordo é justamente essa questão ambiental. Então se fala muito, é até interessante, o agronegócio, que eu respeito muito, não tem que abrir tudo. Gente, se você abrir tudo, os compradores não compram mais. E aí? O remédio matou. Então, nós temos que ter, assim, pensar nessa questão, ação e reação. E hoje, China, potência industrial. Hoje, um investimento gigantesco em economia limpa. Hoje nós estávamos vendo um cargueiro gigante da China trazendo Ontem. milhares de carros elétricos no Brasil. Cargueiro Shenzhen com 9 mil carros elétricos. Maior desembarque que teve de carros. Foi a maior da história do Brasil. Entendeu? Então, assim, nós temos que estar... Existem coisas que estão acontecendo... E o Brasil está se colocando também como um protagonista na transição energética, né? Sim. Então a gente tem É isso fazer que ele tem que por onde? trabalhar. É isso. É isso que nós temos que trabalhar. Não, não discordando, mas a gente está começando. Tá começando, ele tá se colocando como... A gente ainda tem muito que aprender, mas tem que aprender por conveniência, porque nós sabemos, essa que é a verdade, né? A gente não quer. O que convém nós fazemos. O que não convém, não tem. É como a questão do que se fala muito nos meios políticos, né? Aquele brocado, né? Aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei, né? Nós vemos isso. Então é aquilo. A quem precisa, a gente estuda. A quem não precisa, a gente proíbe. Ou como fazia Calígula, né? Quem eu não compro, eu mato. Então, as coisas são conduzidas a esse livre-arbítrio aí pernicioso, nocivo, comprometedor, que gera essa demanda. E é curioso constatar, só fazendo uma ponte, que tudo que nós estamos falando aqui, se é que alguém não atentou, tem muito, se não tudo, a ver com o que a gente ouviu das pessoas aqui. Problemas de trava, problemas ambientais, problemas da agenda, né? Que o propósito estava tudo aqui. Eu lembro aqui da fala do deputado Vitor Lippe, que comentou da legislação tributária. Nós temos centenas e milhares de legislações tributárias. Né? Tudo aqui é mais travado, tudo aqui é mais difícil, né? Tudo aqui é mais moroso. Nada pode ser resolvido para ontem, exceto aquilo que me interessa fazer para ontem, né? E uma coisa interessante nessa questão, quando a gente analisa o sistema parlamentar brasileiro, né? A gente sempre vê isso. O Antônio trabalhou muito na área política, muito, vai saber muito mais que eu, mas é assim, teve uma eleição, ganhou-se um prefeito, um governador, um presidente. Qual é a minha base? Eu preciso de base para governar, porque eu preciso aprovar leis que me deem sustentação. Vamos pensar o seguinte, estamos aqui em 2020, vamos pensar em 2026, tá? Ganhou um novo presidente. Ele não vai conseguir gerir um país com as leis anteriores? Porque são todas ruins? Precisa fazer tudo de novo? Não. Não é? Então, hoje, vamos dizer assim, o nosso prefeito, ele ganhou, puxa, vai ter que mudar todas as leis, todas aquelas leis... Não. Aqui, o sistema parlamentar brasileiro, o legislativo é aquele que faz leis. Sim, mas não tantas. Aí é o grande problema que se coloca da insegurança jurídica no Brasil. Uma coisa é hoje, não é amanhã. Sim. Para você fazer a aprovação de uma lei nos Estados Unidos, tem todo uma pompa. Vai ser aprovada uma nova lei, ou se colocou em debate uma nova lei, né? Tem uma pompa no Congresso para chegar à apresentação. Aqui se faz uma lei todos os dias, se aprova alguma coisa, só você abrir o Diário Oficial, foi aprovada uma coisa nova. Quando não é constitucional ainda. E 90% não serve para nada. É verdade. E quando não é constitucional, quando o município faz ele, mas eu fiz.
Eu fiz a lei, se deu certo, não sei, mas eu fiz alguma coisa. Né? Não se trabalha o nosso parlamento, isso nos 3 níveis, não se trabalha muito com qualidade. Isso é um problema de Brasil. Precisa se trabalhar qualidade. Sabe? Eu sou totalmente contra, por exemplo, eu sempre bati, a gente sempre debateu isso aí, colocava desde muito tempo, a importância de voto. Você quando faz um voto, não, mas aquele lá vota porque ele dá risada, ele é um palhaço, gente, aquele cara lá vai ter milhões na mão dele e a sua vida também vai estar na mão dele. De repente uma lei doida que ele fala atrapalha a tua vida, atrapalha uma empresa, quebra uma economia. Isso não é brincadeira. E talvez nem que ele faça, mas o voto dele, né? Ele apoia, aprova. Então, exatamente. Sabe, ele tem um poder Tem um na peso mão ali. muito grande. Você não pode colocar um palhaço. Ali tem que ser uma pessoa, sabe? Eu não estou falando que tem que ser um doutor, isso, aquilo. Tem pessoas, o próprio Lula que eu respeito muito. Para mim, eu vejo o Lula como uma pessoa, pode falar o que for, mas ele é um cara que em qualquer lugar do mundo que vai, ele é respeitado. Ele é respeitado. Ele tem uma história de vida e conhecimento. Ele não é um mestre, não é um doutor, tá? Mas precisamos de pessoas sérias. Sem essas pessoas sérias, nós não vamos conseguir mudar. Com o mínimo de noção, né? E o mínimo de E noção. você vê, muita gente presta muito só atenção em eleger um presidente, um prefeito, mas não vê os outros políticos que vão estar dentro desse governo. Sim. É o que se diz sempre, não existe efeito sem causa. Isso tudo que a gente está discutindo agora remete à tão falada crise entre os poderes, né? Houve uma escancarada inversão de atribuições, de autonomias, de competências, né? A gente leu agora há pouco lá, ontem ainda parece, que o presidente da Câmara deu um ultimato para o governo resolver a questão do IOF. Quer dizer, a gente não concebe, pelo menos não consegue imaginar como, respeitando o poder, como é que é um poder de dar ultimato para outro. Eu exijo que você faça isso, senão aqui não se faz o que você quer. De outra parte, do lado de lá, eu vendo apoio, eu crio mecanismos que facilitem, né? No debate da eleição passada foi colocado isso lá para os 2 candidatos que foram para o segundo turno, dizendo que um ganhou a eleição pagando mensalão e o outro dando orçamento secreto. Quer dizer, então não se governa mais com a competência e com a disposição de fazer, mas sim diante sob as bênçãos de quem. Na verdade, já houve quem disse que quem governa o Brasil é o legislativo. Há quem diga que é o judiciário. Hoje eu acho que nós estamos numa casa louca. A gente não sabe quem manda. E hoje, na realidade, assim, não é que não sabe quem manda. Todos mandam. Só que ninguém olha para a sociedade. Olha para o próprio umbigo. Sim. Esse é o grande problema. Que quando se fala, por exemplo, eu não vou aprovar, vamos colocar o executivo, vamos colocar o ministro da Economia, olha, eu preciso, tá, ter, né, eu preciso atingir essa meta fiscal, eu tenho que trabalhar o equilíbrio fiscal aí. Então eu tenho que aprovar um imposto para ter receita, porque senão a despesa vai ultrapassar e complicou tudo, tá? Quem gosta de imposto? Ninguém gosta de imposto. Tá? Estamos já em período eleitoral. Acho que todo mundo já percebeu isso. Estamos em período eleitoral já. Tá? A campanha está desenhada já. Já está desenhada. A propaganda. Exatamente. Então, mas é bonito você chegar depois, não, ele quis colocar um imposto. Eu lutei contra. Tá? Eu lutei contra o imposto. Tá, mas então vamos fazer a redução de despesa, essas emendas secretas que vão para lugar nenhum, ou para obras, pontes que nunca acabam e ligam lugar nenhum à casa do caramba. É verdade. É bem isso. É isso aí, tá? Aí não. A minha emenda eu preciso mudar para minha base, que não vai ser utilizado para nenhum fim republicano, tá? Aí eu não abro mão. Então, o Brasil, aí é aquela questão desse problema. Como que em uma situação, em uma sociedade, vamos dizer assim, desenvolvida,
Você não faz isso. O legislativo fala, você não vai fazer isso. E ainda vai ter, e ele aqui ainda tem que liberar emendas, tem que dar um jeito para ele jogar o dinheiro fora aqui. Gente, o que é isso? Não pode. Tá errado. Vemos aí o judiciário. Tá? Vemos aí o judiciário. Puxa vida. Temos aí, né, emendas de 5 milhões, 10 milhões, não para lugar nenhum, e tá aí essa samba do crioulo doido. Então vou fazer o seguinte, pirão, né, na farinha pouca, primeiro o meu pirão. Aí nós temos aí a situação que está na mídia para todos verem. O Flávio Dino bateu muito forte nisso, tá? Continua batendo. Continua batendo. Continua Juízes batendo. com salários de 500 mil. Super salários, né? De 500 mil. É isso. Não é mais um... Sabe? O teto Constitucional não existe. já deixou de ser piso há muito tempo. O teto já deixou de ser piso. E, no plano federal, o STF, se você pegar o salário deles, recebem aquilo mesmo. E aí você fica mais assim, não é possível um ministro do STF Receber menos que um juiz. respeitar o teto, sabe, respeitar ali aquilo que, dentro de um limite de razoabilidade, um salário condigno, e um juiz de primeira instância que acabou de entrar ganha mais que o ministro do STF. Isso não existe em país nenhum do mundo. Mas é aquela história, agora, sabe, vira-se o caos, aí todo mundo quer o primeiro, quer o seu. Então, hoje nós temos que ter aí não sei se uma coisa assim, com o tempo, utilizando a questão do voto, mas nós temos que trabalhar aí essa questão dos poderes, do que são esses poderes, quais são os objetivos republicanos desses poderes, tá? Porque senão, se nós não arrumarmos isso, nós em 30 anos não vamos conseguir transformar o Brasil num país desenvolvido, não. Com certeza. E mudando de assunto, mas ainda no mesmo assunto, mais um capítulo aí na crise da institucional entre os poderes que agora remete à questão do IOF, falado agora há pouco aqui. O governo tenta criar um imposto, teria voltado atrás, o Congresso ameaça. A gente vai falar um pouquinho disso. Luiz, o que é o IOF? Para que ele serve? Qual que é o cerne dessa discussão? O que se pretende exatamente com esse aumento? IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Você toma um empréstimo, você vai ali embutido o IOF, tá? O Imposto Federal. É um imposto diferenciado. Ele pode ser aumentado por decreto. Não respeita o princípio da anterioridade. Coisa que às vezes nós vemos muito. Aprovamos o imposto agora, imposto de renda. Vai ter aumento de alíquota, alguma coisa. Só vale para o exercício seguinte. Dali para frente. Exatamente, é o exercício seguinte. Nunca para o mesmo exercício. E o IOF não. Volta, Tá? retroage. Ele é um imposto regulador. É quase um imposto regulador, como o imposto de importação e exportação. Tá? Só o que acontece? Qual o grande problema? Eu não sei o aumento, não lembro o aumento das... Mas quando você trabalha assim, por exemplo, 1%, 2%, foi para 3%, 4%, nossa, mas é 3%, 4%. Quando você coloca esses 2% numa operação de 200, 300 reais, é pouco. Mas o grande problema é a cadeia produtiva, que hoje precisa de investimentos e se socorre do sistema financeiro. Então, quando a pessoa não é empresa, vai fazer um aporte de 10, 20 milhões para um capital de giro, para algum investimento, essa alíquota pesa. Por isso é o grande problema que eles estão colocando lá, viu? Mas você vai quebrar. Nós já estamos aí com uma taxa de juros, né? A taxa de juros já quase 15%. Ainda você mais aumenta mais isso, você quebra a empresa. Esse é o grande problema do IOF. Aí deixa de recolher qualquer coisa, né? Então, aí você quebra, de um lado, a empresa que não tem... Realmente, nesse ponto, como eu falei, os dois estão certos, tá? O Haddad, ele quer fazer o equilíbrio fiscal, mas o aumento vai impactar. Quando o Lula fala, por exemplo, eu defendo muito
eu não sou partido, eu não tenho partido. Eu acho que tem boas ideias na direita, eu acho que tem boas ideias na esquerda. Até um dos convidados nossos, o Dylan Dantas, falou: mas você é de direita, né? Você é de direita. Eu falei: não, sabe, tem muitas boas ideias na direita. Mas assim, uma coisa que eu entendo, eu não vejo um país viver com uma taxa de juros hoje que o Brasil vive. Sabe, eu coloco assim, eu defendo o Lula nesse ponto. Não dá para conviver com uma taxa de juros dessa magnitude, fora de um limite, tá? Aí vem o pessoal do Banco Central: não, temos que manter, mas gente, o sistema produtivo não suporta isso. Então isso tem que baixar, tá? Tem que baixar. E aí, quando você coloca ainda um imposto desse, aí vai a questão do Congresso, realmente cria-se uma situação. Mas aí nós temos aí a autonomia do Banco Central. Eu acho que essa taxa de juros começou a aumentar muito por conta política. Tá? Com certeza. Por conta política. Eu acho que dá para se trabalhar aí a inflação de um país não precisa chegar a 15%. Tá? Isso não existe em país nenhum desenvolvido. Mas temos aí esse problema. Mas a questão do imposto é essa, tá? É o imposto sobre operações financeiras que vai impactar, não vai impactar o banco, não é o banco que paga IOF. É quem toma emprestado. Quem toma emprestado. Esse é o problema. Em qualquer escala, o aposentado lá que pega o consignado também paga IOF. Todos pagam IOF. Quer dizer que isso aí, que essa... Imposto sobre operações financeiras. Gerou uma operação financeira, paga o imposto. Ou O seja, problema vai ser em grande escala, né? O problema é a grande escala, sistema produtivo. Esse é o grande E problema. daí os dois deixam de ganhar. Sim. A empresa, Não, a indústria... Você vai pegar um empréstimo e vai imagine uma falir. empresa hoje pegando um empréstimo com a taxa de juros que está hoje. Sabe? Difícil, fica quase impagável. E agora você aumenta mais essa carga em cima desse dinheiro que ele precisa. Não vou só a empresa. Vamos colocar o agro. Tem muitas vezes aí, eu até coloco, né? Defendo o agro também, extremamente importante para o país. Extremamente. Mas você não pode depender só do agro. Né? Até mudando, mas assim, colocando agora. Gente, olha aí, o agronegócio é extremamente importante, mas ele está sujeito a algumas situações que hoje pode ter, vamos colocar em números, está 100, amanhã pode estar 0. Oh, mas como assim, do 100 cair para o 0? Olha a gripe aviária que deu no Rio Grande do Sul. Já fechou todo o país as exportações. Exatamente. Então a questão... chegou agora uma nova praga que atrapalhou, pegou os laranjais. Acabou. Então, ele é um setor muito volátil, muito... A catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul destruiu toda a lavoura do Rio Grande do Sul. Então, assim, importantíssimo. Mas é muito volátil. Você um país, por isso que nenhum país desenvolvido defendem com unhas e dentes, e tem que defender o agronegócio. Sabe? Tem que defender. Gera muita receita, é um setor muito importante. Mas não pode depender só do agro. O agro também, agora, a gente está colocando a bola no pênalti, na marca do pênalti um para o outro aqui, mas pelo menos a ideia é essa mesmo. O site UOL, hoje a imprensa, como geral, noticia que o PIB do Brasil cresceu no primeiro trimestre 1,29%, se eu estiver correto a minha cifra, né? E com uma projeção acumulada no ano de 2,39%. Responsável por isso, bom desempenho do agro. Luiz, o número é bom, é esperado, projeta algum cenário favorável? O que dá para esperar dessa realidade? Vamos manter? Ou não quer dizer absolutamente nada? Olha, vamos colocar em números assim, redondos, vamos colocar um número 100. Tá? PIB do Brasil, 10. PIB da China, 50. Nossa, crescemos 3%. Você cresceu 3% de 10. 2% de 50 é quase o PIB. Então, dá 3 vezes o PIB, o crescimento do PIB brasileiro.
E por que eu estou colocando isso? Porque o PIB de países desenvolvidos, ele tem, em grande parte, ele é pela atividade industrial, tá? Então, excelente, nós crescemos 3%, mas crescemos 3% em cima, 1,5%, 2%, mas em cima de um PIB pequeno. Os outros países, quando crescem 2, 3 e um PIB maior, eles se adiantam, eles se distanciam muito mais do país. Por isso que hoje o Brasil saiu de uma situação de 30 anos de paridade com muitos países e os outros países investiram na área industrial e hoje tem 10 vezes a economia do país. Excelente o número, bom, só que nós não podemos parar aí. Nós temos que olhar o contexto e o todo. A planta industrial brasileira tem caído ano a ano, isso também é fato. Falamos aí da chegada dos carros chineses. Quantos? Vamos colocar o seguinte: chegou aí um PIB, um cargueiro com os carros chineses. Saiu do país 2 cargueiros, que teve o problema da China e Estados Unidos em relação à soja, carregada de grãos. Quantos cargueiros de grãos nós temos que mandar para contrabalancear um cargueiro de carro elétrico? Mas eles têm que pedir grão recorrentemente. Mas aí eu pergunto para você, tá? E nós não pedimos carro recorrentemente? Precisa também. Cada vez mais o consumo aumenta, né? E ainda mais nessa questão de transição, hoje em dia, eu acho que, sem dúvidas, o futuro é que são os carros elétricos. Nós temos que mandar os grãos? Temos, lógico. Mas e aí os cargueiros mandando máquinas também? Ou então, pelo menos, que não mande máquinas, mas que se produza aqui, não precisamos comprar máquinas fora. Sim. Aí que se dá o grande problema da balança comercial brasileira. Eu fiz uma vez, eu estava até comparando um estudo, a produção, se eu não me engano, de mel, tá? Do Brasil, né? 100 mil toneladas, alguma coisa assim. Não lembro assim, o valor, mas eu sei que um container de iPhone, um container de celular que vinha de fora para cá, valia mais que toda a produção de mel do Brasil. Sim. É um Então, valor assim, agregado, né? exatamente. É isso que nós temos que trabalhar. E ainda dentro desse contexto, né, vou me reportar aqui, como sempre, né, a fala dos nossos convidados. O segundo entrevistado desse projeto foi o economista Geraldo César de Almeida, que foi professor do Luiz, é uma pessoa muito conhecida na cidade. Ele colocou coisas interessantíssimas lá, entre as quais é o seguinte: ele falou em novas fronteiras, quando a gente abordou com ele a estagnação do segmento industrial, né? A indústria, ao contrário do agro, não fez a lição de casa, investiu pouco em tecnologia, não acompanhou a evolução, ao contrário do que fez o agro, que nada de braçada. Inclusive, ele deu um dado aqui de que 40%, eu já falei isso agora, acho que no começo do programa, né? 40% das máquinas agrícolas são produzidas aqui em Sorocaba. E ele fala das energias renováveis, né? Até chamou São Paulo de pré-sal caipira. Nós temos esse horizonte pela frente, nós temos essa fronteira mesmo para trabalhar, a gente tem esse potencial para chegar lá. No caso dos carros elétricos. Porque vem carro elétrico, Sorocaba é um polo de autopeça, mas a indústria daqui estaria preparada, capacitada para produzir componente para carro elétrico já? Então, vamos colocar o passado, Antônio. Vamos voltar ao nosso passado. Túnel do tempo. Túnel do tempo, tá? Vamos voltar 20, 30 anos. O parque industrial de Sorocaba. O Éden, quantas indústrias tinham? Fábricas de autopeças, de baterias. Tá? Baterias hoje, tem uma grande indústria de bateria que virou nada, só virou um problema ambiental que tem um monte de chumbo no local. E é verdade. É verdade. Tá? Será que se a gente tivesse acompanhado um pouco esse desenvolvimento, nós não estaríamos produzindo hoje? Bateria para carro elétrico. Mas a gente teve já, a gente tem excelentes universidades. Só que não se investe, não se olha para o futuro.
O problema disso O problema é foi... investimento mesmo, conhecimento humano. Eu acho Sabe? que foi falta de investimento e falta de planejamento. Enquanto a gente, 30 anos atrás, estava investindo em outras coisas, a China já estava procurando essas outras formas de fazer uma bateria Visão renovável. estratégica, né? Sustentabilidade mesmo. Exatamente. Isso- Visão estratégica. Exatamente. Não teve. A gente não tem visão estratégica. Nós temos mão de obra, nós temos universidades, nós temos aí potencial de recursos naturais, Água. água, nós temos tudo. Não fazemos porque não queremos. Tá? Os outros, vamos fazer? Vamos. Fizeram e aconteceu. O problema de Brasil é que a gente tem um problema assim. Quando a gente fala assim, 30 anos, mas é muito longe. Não, isso é besteira. Não vamos pensar agora, resolver o pepininho que a gente tem aqui e pronto. Mas os 30 anos chegam. Passa, né? Passa. Não tem Os 30 anos chegam. E cai nessa pauta de sustentabilidade também. Porque se você hoje em dia fala, a gente tem muita árvore, tem muita biodiversidade, mas daqui 30 anos a gente não vai ter se a gente continuar dessa forma. E a mudança, ela é muito rápida também, né? Se você vê a mudança Sim. com a internet, depois agora com a inteligência artificial, agora já estão falando em computadores quânticos. Sim. A Microsoft, ela desenvolveu o computador Então, quântico, né? 30, Eu faço uma, com- 30 eu anos, faço uma chega comparação, eu rapidinho. gosto muito de comparar com os Estados Unidos. Não tenho nenhuma, como que é, né, não é interesse fixação. no Trump, tá? Para mim o Trump é uma figura assim, mas eu gosto do país, dos Estados Unidos e do povo, tá? Mas assim, quando você vai conversar, americano, quando vai fazer um projeto, vou dar um exemplo. Olha, senta aqui o pessoal, estamos aqui nós 4. Precisamos mandar um homem para Marte. Quanto tempo vai levar isso? 30 anos. Os problemas são esse. Você resolve esse, eu resolvo esse, você resolve esse. Na próxima reunião nós precisamos ter os resultados disso aqui. Em 30 anos eles vão mandar um homem para Marte. Brasil, senta-se. Vamos fazer um projeto de 30 anos? É difícil, né? É muito difícil. Bora tomar uma cerveja. É isso. Infelizmente é isso. A gente está fadado a ser, como alguém já falou, o rico, a pessoa mais rica do cemitério, né? Ou seja, nós vamos acumular riqueza, mas não vamos usar, já temos riqueza, né? Mas não sabemos usar. Não sabemos. E a gente fala de riqueza não economicamente falando. O professor Barinski, com toda a competência e conhecimento que tem, que deu uma aula aqui para a gente, ele apontou tanta coisa de vantajoso, de fator potencial que o país tem, ele já faz isso há bastante tempo, não é de hoje, que a gente sai daqui estarrecido. Você fala, não pode ser verdade, né? Quer dizer, mas é verdade. Nós temos potencial, nós temos capacidade. Quando ele falou do aquífero, confesso, falou da água, eu mesmo mal fazia ideia. Eu já ouvi falar de Alter do Chão como ponto turístico. Dizem que é um dos lugares mais bonitos do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Eu nunca fui. De repente ele fala que o maior aquífero está lá. Nós temos os 3 maiores aquíferos do mundo aqui. O que não é pouco. A gente tem liderança na produção de produtos, de coisas. Bom, o frango agora deu uma patinada aí por conta da gripe, mas café, enfim, carne bovina, tanta coisa. É por isso que o agro também sabe capitalizar bem as coisas, né? E para ver. Falta uma agenda. Falta pensar, falta visão estratégica, falta bom senso, que é o que a gente tem extraído das pessoas que têm. Não parece, mas alguém pode subestimar, mas as sugestões que a gente ouviu aqui, a leitura de realidade que a gente ouviu aqui, coincide muito com a das cabeças pensantes aí, mais afamadas, se a gente quiser assim, e apontam-se o caminho que o país tem que seguir para sair desse marasmo. É um país viável. Caso contrário, a gente não estaria acreditando nisso. Não por acaso, o Bom Senso Brasil é um projeto que pensa o Brasil e pretende executar ações a prazo de 30 anos. Né? Nós não estamos querendo, nem temos a pretensão disso, de resolver as demandas hoje. Mas se a gente não começar, não startar, não começar a pensar e não começar a trazer essas ideias, essas situações,
nós vamos continuar patinando sempre. A gente vai estar sempre na mesma lógica da criação de comissões, de grupos de trabalho. Aliás, uma frase que eu vi bastante pra caramba. Toda vez que você não quiser resolver um problema, você cria uma comissão. Se você, olha, teve aqui um problema na rua de casa, no condomínio, vamos criar uma comissão. Pronto, não vai resolver. Esqueça, porque não vai resolver. É bem por aí. Uma coisa que eu queria falar, finalizando aí, né, esse nosso bate-papo, um pensamento, para se pensar. Você falou do aquíferos, né? Vamos pensar daqui a 30 anos. Nós temos maiores aquíferos aqui. Água é um bem finito que está escasseando, tá? E nós temos uma grande reserva. O que está acontecendo hoje na Ucrânia? Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Quis pegar as áreas mais ricas, com petróleo, minério. Vamos dizer que a gente fique nesse marasmo, nós não sejamos um país com condições como a China, como o país da União Europeia, que fala... Se autodeterminar. Sabe se defender, sabe? Exercer sua soberania. Exatamente. Daqui a 30 anos, se a gente mantém esse nível pífio que nós temos aí... O mundo todo tem olhos para a Amazônia, né? A gente já viu que tem países por aí que já fizeram cartilhas, isso é verdade, colocando a Amazônia como área mundial. Isso existiu, tá? Daqui a 30 anos, os países desenvolvidos e com capacidade, inclusive, militar muito maior que a nossa. Estamos sem água, estamos com sede. Não tenha dúvida. O que será do Brasil? O desenvolvimento é uma questão de soberania também. Às vezes, se você pensar, por exemplo, a própria China, né? A China se desenvolveu para se manter a sua autodeterminação. Vê se alguém vai lá invadir a China. Hoje ninguém pensa em invadir a China. Né? E que me perdoe os que pensam em contrário, mas nós não temos uma capacidade bélica e muito menos preparo para fazer frente a uma invasão do que quer que seja. Ninguém. Se acontecer alguma coisa aqui, olha, é um tal de gente viajando para fora do Brasil, que se dane. Pouca gente sabe disso, mas historicamente na Guerra do Paraguai, que quem estava no pelotão de frente lá eram escravos. Eram os negros. Por quê? Porque os senhores de engenho, lá, os donos de fazendas, os fazendeiros, está convocado, tem uma boa tropa que já leva os 200 aqui. O dono de engenho ia para a guerra, já era como coronel. Você tem um coronel. Mas o coronel ficava aqui atrás, botava os negros dele para ir lutar, mas que era assim que falava, os negros vão lutar e virava bucho de canhão. Quem ganhou a Guerra do Paraguai pra gente teve soldados, foi muito negro. Tá? Isso é história. Isso é história. Os lanceiros negros, se não me engano. O nosso histórico de guerra é parecido com o exército Brancaleone lá, né? Quer dizer, é mais ou menos naquela condição lá, com todo respeito, né? A soberania, a defesa nacional aí, né? Nós temos aqui perto, afinal de contas, o centro de Aramar, que há quanto tempo já... 500 anos, não sai nada. Que segundo o Costa fez o protótipo do submarino nuclear, né? Muita gente pensava que se fazia bomba, e não vai fazer bomba, aqui não é bomba, gente. É o protótipo lá. Aliás, ninguém mais fala de Aramar, né? Saiu da pauta, saiu da pauta Aramar, saiu da pauta Aramar. A gente já produziu um super tanque chamado Osório, que em disputas internacionais venceu tanques. Israelense venceu tanque italiano, venceu o super tanque Leopard alemão, tá? O Osório. Deixaram acabar a empresa. Nós temos a Avibras, que hoje está em estado de falência, que produziu Astros, que foi uma das peças-chave na guerra Irã-Iraque, tá? E deixaram a empresa. Hoje, o exército brasileiro, no carro de combate, usa sucata alemã. É isso. Pode falar o que for, mas é isso. E como o Zé falou, e eu concordo, o Brasil não tem capacidade militar hoje de fazer frente a ninguém. Pode falar, pode colocar, não somos, infelizmente não somos. O Bolsonaro me falou uma besteira uma vez,
no fim de governo, que estava numa disputa, não lembro o que era. E ele soltou uma frase assim, eu não lembro o que era. Mas se não a gente, com os Estados Unidos, a gente resolve na briga. O cara, o chefe do Estado-Maior, o ministro, falou: olha, nós temos aí o corpo de fuzileiros com 100 mil homens que a gente pode mobilizar em 24 horas. E o Brasil? Eu falei, puta, a gente precisava ter escutado isso. Puxa, que chato. E escutamos. Tá? Eu acho que a gente tem que ser assim, nós temos que crescer. Isso aí, ó, o pouco que nós temos ainda em matéria de tecnologia, que é a aeronáutica, a Força Aérea está mudando aí com os aviões suecos, fazendo troca de parceria, se deve ao Lula e à Dilma. O pouco de que está se gastando e está se investindo, o pessoal inclusive fala que o militar é contra, como eu falei, é que eu estou falando aqui a realidade do que acontece. Tentaram embargar a compra dos Griffin, né? Tentaram, mas não conseguiu. E a troca de tecnologia, de coisa. Mas assim, se fala muito do Bolsonaro militar, né? Mas quem começou a arrumar, pensando em um futuro militar, as Forças Armadas, foi o PT. Tá? É isso. Não estou defendendo esse partido, aquele, mas a realidade é essa. Bom, eu vou deixar que o Gabriel encerre para que ele passe aí os contatos, aí, os canais pelos quais você pode nos acompanhar, onde você pode nos assistir, seguir, compartilhar, replicar tudo que a gente coloca aqui, inclusive das nossas entrevistas, sugestões, críticas, enfim, o espaço é de vocês. Sintam-se à vontade e participem, interajam conosco, porque a gente tem Deem ideias. Deem ideias, principalmente. Deem esse feedback, porque é disso que a gente vive, né? E nos acompanhem. Gabriel, como é que faz para assistir o Bom Senso Brasil? No YouTube, Bom Senso BR. Tem vários vídeos, toda terça e quarta, vídeos no YouTube. No TikTok, Bom Senso BR também. No Instagram, Bom Senso Brasil. Só. Então, esse foi um episódio com os realizadores do Bom Senso Brasil. Aguardamos vocês numa próxima. Muito obrigado.